Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é para falar a respeito de uma diferença de questões de filosofias, entendeu? E de algumas coisas que eu venho refletindo e fazendo um paralelo também entre o projeto de Anhotaki da Saraten e o projeto de Micael de Nebadon e Miguel. Tipo, no caso, vamos colocar assim, o que seria isso? Vamos lá. Muito se fala, tipo, a respeito dos projetos micaélicos, a respeito da questão do livre-arbítrio e da questão de livre escolha e tal. Só que em cima dos planetas micaélicos, antes do ser nascer, eles fazem projetos de alma, missões de alma, que a pessoa tem que cumprir tal missão de alma e tentam determinar antes do ser nascer um projeto de alma para ele cumprir. Se o ser se revolta contra tal projeto de alma, o que acontece? Ele passa a ser punido por forças espirituais, por exemplo, estão na Terra, porque o ser se desviou do projeto de alma que tentaram determinar para ele cumprir antes dele nascer. Aí como que existe livre-arbítrio em tal planeta, se existe um projeto de alma que foi imposto para o ser cumprir antes dele nascer? As duas coisas são contraditórias. Os mundos micaélicos não são mundos que evoluem na base da dualidade extrema, da violência extrema, tal, como são os mundos do Anhotaki e da Saraten. Mas, por outro lado, a existência de projetos de alma, de missões de alma, o que acontece? O que está fazendo com o mundo? Eu consegui fazer umas projeções astrais e visitar zonas umbralinas. A quantidade de suicidas e de ovoides que está tendo no umbral é colossal. E qual que é a base de tudo isso daí? Muitas pessoas foram dados projetos de alma, missões de alma para essas pessoas cumprirem enquanto essas pessoas estavam encarnadas. Essas pessoas se revoltaram. Por exemplo, antes dessas pessoas nascerem, foram dados projetos de alma, missões de alma para essas pessoas cumprirem enquanto essas pessoas estavam encarnadas. Essas pessoas se revoltaram contra esses projetos de alma, se revoltaram contra essas missões de almas, e aí forças espirituais da Terra começaram a punir essas pessoas pelo fato de elas não aceitarem a missão de alma que foi jogada nas costas delas antes delas nascerem, como um destino pré-determinado. E aí, muitas dessas pessoas se enfureceram ao extremo, porque se revoltaram contra os destinos e os projetos de alma que tentaram fazer para essa pessoa antes dela nascer. Aí forças da Terra ficaram punindo essa pessoa por essas pessoas terem se revoltado contra projetos e missões de alma. E aí o que acontece? A pessoa acaba se suicidando, a pessoa acaba se enfurecendo e entrando em estado de ovoide ou de miasma, esse tipo de coisa. E aí acaba se transformando meio que um caos, que o mundo está caminhando para se tornar um caos, por culpa de tudo isso daí. Entendeu? Porque não é uma questão baseada na força de vontade da pessoa batalhar para construir o seu próprio destino. É uma ideia de fazer, de antes da pessoa nascer, fazer um projeto de alma e uma missão de alma para a pessoa cumprir. Aí, durante a encarnação, a pessoa se revolta. E aí, as forças espirituais da Terra tentam punir a pessoa por a pessoa ter se desviado de tal projeto ou missão de alma. E aí, o resultado disso é que a pessoa acaba se transformando em um ovoide, em um miasma, ou acaba se suicidando. E isso está criando, tipo, meio que uma realidade um pouco pesada, tipo, porque a quantidade de ovoide, de miasma e de suicidas que estão no umbral está colossal. Não dá para contar, não. Agora, qual é o paralelo que eu vou fazer com o projeto do Eniotaque? O projeto do Eniotaque, tipo, o povo fala que não respeita o livre-arbítrio por causa de dualidade extrema, de violência extrema tal, porque a evolução ocorre por meio da guerra tal. Só que a guerra tem a ver com a força de vontade. Nos projetos da Saraten e do Eniotaque, não se fazem projetos de alma, não se fazem missões de alma, não faz nada disso antes do ser nascer. O ser nasce sem nenhum projeto de alma, sem nenhuma missão de alma, sem absolutamente nada para ser cumprido, nem questão kármica ou dármica, absolutamente nada. Ele nasce sem nenhum projeto de alma, sem nenhuma missão de alma,
E apesar do mundo ser violento, o ser batalha, luta, só que é a sua força de vontade que determina o seu destino. Ele viaja, tipo, por exemplo, para uma cidade ou um país, que é a força de vontade dele determinar. Ele conhece a pessoa, que é a força de vontade dele determinar. Ele faz as coisas de acordo com aquilo que a sua força de vontade for conduzindo o seu destino. Você está entendendo a diferença? Aí não tem projetos de alma para definir como vai ser a encarnação do ser. O ser nasce sem nenhum projeto de alma, sem nenhuma missão de alma, e ele vai batalhando, ou às vezes guerreando, ou às vezes pode ser que não precise guerrear, mas de questão de estratégia, de inteligência, ele vai construindo o seu destino de acordo com a sua força de vontade, sem nenhum projeto de alma e sem nenhuma missão de alma para se cumprir. O resultado disso é que os planetas do Anhotak, os seres acabam sendo um pouco mais felizes, apesar de serem mundos violentos e brutais, são mais felizes. Por quê? Porque o ser ele tem a liberdade de batalhar com a sua força de vontade para construir o seu próprio destino, de acordo com aquilo que a sua força de vontade o conduz e o guia. Entendeu? E não existem projetos de alma antes de nascer, não existem missões de alma antes de nascer, não existe nada disso. E eu acredito que essa filosofia, ela tem que ser debatida, porque é um tema muito importante na questão da condução, sei lá, do destino de uma civilização, do destino de um povo, entendeu? E eu julgo que a gente tem que tocar nesse assunto, tem que pegar as nuances, tem que pegar os pontos, os contrapontos, e cada um expor a sua visão em relação a isso, porque esse é um tema muito importante, cara. Muito importante mesmo, porque a quantidade de suicidas e de ovoides, de miasma que estão no umbral, não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira não. Quem faz projeção astral, visita aquele lugar lá para ver a situação que tá. Enfim, pessoal, é isso aí. É um tema, tipo, sobre a questão de como pode ter livre-arbítrio com a missão de alma pré-estabelecida ou destino imposto, cara. Esse que é o ponto. Às vezes o mundo pode ser violento, mas se naquele mundo violento não existe projeto de alma, missão de alma para a pessoa cumprir, para a pessoa nascer, tem mais chances do ser feliz lá do que em um mundo que faz